Olá, começamos mais um podcast Sem Ponto Final da Docton TV, com o entrevistado hoje, Júlio Ribeiro, ele que é presidente da AMAC e faz parte também, é um integrante do nosso membro dessa equipe, né, que estamos falando sobre essa as série eleições de entrevistas, 2024. E o Júlio é o nosso convidado, já que o nome do Júlio já está nas rodas de conversa. Sim. Também, Caratinga, sim. Né, Débora? Obrigada, Júlio. Seja bem-vindo ao Sem Ponto Final da Docton TV. Eu que agradeço o convite, né, Regi, Débora. Agradecendo, né, por essa oportunidade de poder estar apresentando o nosso trabalho e as nossas ideias. Estava conversando com o Júlio aqui, antes da gente, né, ligar as câmeras. Ele está há 8 anos já na AMAC, Regi. Pois é, há 8 anos e assim, a gente não sabia ainda de você. O que aconteceu? Você gosta de ficar mais nos bastidores, Júlio? Sim, eu estou já há 8 anos, né? Fiquei 2 anos como voluntário. Na verdade, todo o serviço na AMAC ele é voluntário, né? E 2 anos como voluntário, fazendo ajudas, e há 6 anos na parte da diretoria. Fiquei 2 anos como tesoureiro e estou agora, em março do ano que vem, inteiro já 4 anos como presidente da instituição. Eu nunca gostei, né, de aparecer, eu sempre procurei fazer o trabalho que eu acho que deveria ser feito, mas nunca quis divulgar, porque eu acho também desnecessário, às vezes, você fazer uma ação social e ter que ficar divulgando, né? Então, acaba que agora a gente está mostrando um pouco do trabalho que a gente tem feito na AMAC, agradecer, né, à imprensa, que as pessoas também não podem, às vezes, ir lá na instituição ver o que a instituição tem se tornado, né? Vocês que já acompanham a AMAC há algum tempo, vocês podem acompanhar e ver toda a transformação que foi feita lá. Então, assim, através da imprensa é uma oportunidade de mostrar para as pessoas, né, da sociedade todo aquele trabalho que tem sido feito naquela instituição. Podia aproveitar, né, Débora, e falar um pouquinho da AMAC, para quem não conhece. A gente acha que todo mundo conhece, mas eu acho que sempre tem alguém que ainda não... eu nunca ouvi falar. Né? Sim. A AMAC ela é uma instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Essas crianças elas são encaminhadas através do Poder Judiciário e essas crianças elas residem lá, né? Lá é a moradia delas, elas são acolhidas ali nós encaminhamos, né? Fazemos todo o encaminhamento médico, fazemos o encaminhamento escolar, então ali é a residência delas. Hoje nós temos lá 12 acolhidos, né? Temos acolhidos da cidade de Caratinga e também temos acolhidos da cidade, tivemos agora, há uns dias atrás, acolhidos da cidade de Bom Jesus do Galho, né, que a gente tem um convênio com a cidade de Bom Jesus também. Mas hoje a maioria das crianças são de Caratinga. Quantas crianças mais ou menos atendidas atualmente? Hoje nós temos 12 crianças. Podemos acolher na nossa instituição até 20 crianças. E elas ficam lá até uma certa idade, Júlio? Como que funciona, né? Até essa idade e depois se vocês também ajudam, né? Sim. O trabalho que a gente faz lá, Regi, além de todo o acompanhamento na vida deles, porque nós já recebemos crianças lá com 6 anos de idade. Então, nós temos crianças lá que entraram com 7 anos, 8 anos e foram sair na maioridade mesmo. Então, quando eles interam 16 anos, que nós podemos já ingressar com eles no mercado de trabalho, assim a gente adota essa política, ingressa eles no mercado de trabalho para prepará-los para quando inteirar a maioridade, eles já possam ter, né, uma vida sustentável, porque a maioria deles não tem ninguém por eles, né? Então, a gente faz esse trabalho para que quando eles saiam, eles possam se manter, né, e saber como levar a vida. Mas só que quando é feito o desligamento aos 18 anos, a gente não simplesmente, né, deixa eles tocarem a vida, não. A gente sempre acompanha. Durante 6 meses, a gente é obrigado pela justiça, né, a fazer esse acompanhamento. Mas após esses 6 meses também, a gente continua o monitoramento com eles. Eles voltam a casa também para visitar, né, os amigos e irmãos deles. Então, assim, saiu um final do ano passado, mas praticamente todo fim de semana ele está na instituição, ele almoça lá com os outros acolhidos também. Então, essa é a situação deles. Ô, Júlio, e esses meninos que estão lá institucionalizados, eles estão em cadastro de adoção?
Então, tem alguns que estão no cadastro de adoção, né? Não são todos os 12 porque são diversos fatores, Sim. né? Tem alguns ainda que tem a família, que o CRAS, né, e o CREAS fazem um trabalho para ver se a família, né, tá já estruturada para a criança poder voltar ao lar, né? Retorno ao lar. Então, algumas crianças que não têm, né, ninguém por elas, ela entra no cadastro de adoção. Então, na AMAC hoje tem crianças que estão no cadastro de adoção, sim. E como é que veio esse desejo de trabalhar na AMAC com esses meninos que precisam de tanto afeto, né? Sim, eu sempre tive muito apego com crianças, né? E eu eu entendo que tudo aquilo que é trabalhado na infância, ela vai gerar bons frutos, né, na vida adulta. E por essa situação e por aquelas crianças em específico, elas não terem nada, por isso eu tenho 3 filhas, né? E eu sei como que é essa questão familiar, né? E eu sempre tive essa questão de trabalhar com crianças, aí eu comecei a me envolver. Então, na primeira vez que eu me envolvi, foi numa época que estava com escassez hídrica aqui na cidade. Aí o pastor Elan fez um movimento para ajuda, aí na época eu fui para conhecer a instituição, na época eu fiz doação de 2 caixas d'água. Aí eu cheguei lá e não sei se vocês chegaram a conhecer a AMAC como era antes. Sim. Aí assim, eles estavam querendo fazer uma reforma e a casa assim, era até insalubre para aquelas crianças. Tanto que naquele mesmo período o pastor Elan realocaram eles lá para o Santa Zita. E como eu sou da área de construção civil, eu senti o desejo maior ainda. Por quê? Porque eu gosto de envolver nessa questão de crianças e também trabalho na construção civil. Foi aí que despertou o desejo maior de ajudar. Aí nós começamos, né, com essa questão do voluntariado e em seguida o pastor Elan me fez o convite, né, para fazer parte da diretoria. Aí nós iniciamos a reforma, que é o ponto que nós chegamos hoje, que vocês, né, fizeram a entrevista há pouco tempo lá agora e puderam mostrar para a sociedade o que foi feito. Inclusive, a gente tem que marcar um podcast para falar somente da história da AMAC, né? Que é uma história muito bacana. É uma instituição muito bacana e talvez, eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem, viu? A gente conhece porque a gente está na imprensa, eu trabalhei muitos anos também no judiciário, então assim, sempre soube da AMAC. Mas eu sei até que no meu ciclo de pessoas, muitas pessoas não conhecem, a gente tem que explicar o que é. Nós vamos marcar mesmo um dia para falar sobre a AMAC, porque o Júlio, e é importante essa introdução para o nosso telespectador saber um pouco da história, né, do Júlio. Porque a pergunta que não quer calar a política. Como é que você chegou na política? Mas não tem como desvincular a sua história política com a sua atuação na AMAC. Por isso que nós fizemos essa introdução tão ampla, né? Então, como que surgiu esse desejo seu, Júlio, de participar da política, de entrar na política? É o que nós estamos ouvindo nos bastidores. Então, a pergunta você quer entrar na política? Você deseja entrar na política? Vai entrar em 2024? Sim, a decisão ela não foi fácil, né? E como eu também converso com alguns amigos, eu não caí de paraquedas nessa situação. O que acontece? Só voltando um pouco na AMAC, o convite, né, e o desejo de entrar é porque hoje você não vê a AMAC fazendo aquelas campanhas de ajuda, pedindo para pagar funcionário. Mesmo sendo uma instituição com pouca receita, né, porque os municípios eles não têm uma visão, né, muito boa para essa questão das instituições. Então, a AMAC hoje é uma instituição que não passa dificuldades financeiras. Então, isso é tudo retrato de gestão. Então, na visão de alguns amigos que vieram me fazendo esse convite, que eu deveria, sim, buscar, né, envolver mais com a política por essa questão de gestão. Então, quando for o momento certo, né, nós vamos lançar o nosso nome, né, como pré-candidato a prefeito da cidade, sim.
Mas você, então, já está estudando, já conversou com a família, está montando um grupo político? Sim, foi a primeira palavra, né, que na verdade foi o convite do meu amigo Carlinhos, ele que ficou, né, me convidando a envolver com política. E eu falei com ele, falei, Carlinhos, eu tenho 3 pilares que eu tenho que resolver eles primeiro, que é a minha família, né, minha esposa e minhas filhas. Até que minhas filhas são crianças ainda, a tomada de decisão é mais com a minha esposa. Eu vou conversar com a minha esposa, vou conversar com os meus pais e vou conversar com o meu líder espiritual. Aí, assim eu fiz. Primeiro eu conversei com a esposa, de cara ela negou, né? Que é o natural. Porque sabe que é difícil, tudo que a gente né? escuta sobre política, que é um ambiente muito sujo, né? E quanto mais a gente se adentra ao meio político, mais a gente vai ficando com medo e mais a gente vai ficando com receio, né? E eu entendi na época a preocupação dela, mas expliquei para ela qual que é meu ponto de vista, né? Caratinga é a cidade que eu tenho os meus negócios, é a cidade que minhas filhas vão crescer, então eu sei que eu posso fazer algo pela cidade, né? Eu tenho a capacidade de gestão e ela aceitou. Aí depois conversei com meus pais, aí minha mãe também já ficou meio assim, mas meu pai de cara já falou, meu filho, se a cidade, né, eu até fiquei emocionado na época, eu falei assim, se a cidade te conhecesse, não precisaria nem de eleição não, eu já poderia te colocar lá, porque eu sei que você tem a capacidade de fazer o bem e de gerir bem. E ele também, né, me deu a bênção, aí depois eu conversei com o pastor Elan, que eu congrego na igreja do pastor Elan, conversei com ele, ele me falou, seu Júlio, se sua visão for essa, eu te apoio e te abençoo. Então, a partir daí, eu fui reunir com o nosso grupo e falei assim, ó, daqui para frente a gente já pode iniciar o trabalho, que eu já recebi as bênçãos que eu precisava. E você é de Caratinga? Minha família é de Caratinga, eu sou nascido em Belo Horizonte e voltei para cá aos 17 anos, e aqui eu estudei na Docton, fiz engenharia civil e comecei em 2008, formei em 2012. Mas sua família é daqui? Minha família toda daqui. Nasceu lá em BH e voltou? Meus pais foram para a cidade grande, né? Em busca tentar algo melhor. E eu já fiz o caminho inverso, né? Eu já voltei para Caratinga, porque é aqui que eu idealizava a minha vida, né? E tanto que minha esposa é daqui, minhas filhas são todas daqui, e é aqui que eu quero viver o resto da minha vida também, né? Aqui que eu quero criar elas, os meus negócios são aqui, não tenho interesse de trabalhar fora, que não seja aqui em Caratinga. Júlio, qual que é a sua visão política? Você acha que está precisando de uma renovação? Então, Regis, existe até uma frase o seguinte, que a política, ela é a arte de procurar problemas, ela tem, né, essa capacidade de encontrar todos eles, ela não consegue fazer uma análise correta e ela ainda faz as piores decisões. E o que acontece? É o que a gente tem visto, né? Os problemas são vários, a gente pode andar por toda a cidade que a gente vai encontrar vários problemas, mas a gente precisa ter as melhores decisões para ser tomadas e aplicar as coisas da forma correta, né? Então, o que a gente tem visto não é só de agora, é de muito tempo. É uma consequência de erros. Então, a gente deve adotar, né, um critério correto para aplicar as coisas corretas a serem feitas. E essas coisas, elas vão nos gerando um desgaste como população e o que a gente tem visto, né, é uma, vamos dizer assim, é uma cultura que já foi gerada, né, uma cultura que já foi gerada pela política de incapacidade técnica, falando assim. O que acontece? Não adianta você colocar pessoas em algumas determinadas situações que elas não têm aquela capacidade para aquilo, né? Hoje as pessoas têm acesso a informações, né? Hoje o telefone, né, te dá isso tudo. Então eu não preciso falar para você que a grama é verde ou que o céu é azul, né? Os seus olhos podem ver isso. Então a informação que chega até você tem hoje a tecnologia a seu favor. Sim. Então do que a gente vê, Regi, as pessoas têm acesso à informação hoje. Então, você consegue direcionar as pessoas certas
para o lugar correto. Então, não adianta a gente querer colocar uma pessoa para gerir a cidade, que eu falo que a cidade, a prefeitura é a maior empresa da cidade. Então, a gente tem que colocar pessoas capacitadas. Não só porque aquela pessoa ali ela é gente boa, só porque ela me abraça ali na praça. Sim. Tem que ser pessoas capacitadas. Porque como que eu vou exigir de uma pessoa para fazer determinada coisa, sendo que eu coloquei ela ali, se ela não tem atribuição para aquela tarefa. Né? Então, assim, a política é uma coisa muito séria. Né? Tem aquela questão de cargos, né? Desculpa, Débora. Não, que isso. De partidos. Eu vou te apoiar, mas você me dá a secretaria tal. Então, talvez a pessoa não está preparada para isso. É isso sim. que você disse, né? Então, o que acontece, Regi? Quando a gente começou esse discurso de política, a primeira coisa que veio, as primeiras palavras que vieram, é tipo assim, não vai não, porque você já tem seus negócios, você não vai aguentar isso não, porque a política é muito suja. Mas a partir do momento que eu me omiti, né, o cargo de prefeito ele já existe. Né? Se a pessoa boa decidir entrar ou não, alguém vai ocupar aquele cargo. Né? Então, assim, quando eu comecei esse trabalho, o meu grupo hoje ele é pequeno, mas são de pessoas boas. Então, quero até aproveitar e fazer um convite às pessoas boas que têm interesse no crescimento da cidade e no desenvolvimento da cidade, a nos procurarem. Porque já procuraram pessoas ruins. Aí, alguns falam assim, não, Júlio, você tem que conversar com todo mundo. Beleza, a gente tem que conversar com todo mundo, mas a gente tem que conversar com pessoas corretas. Eu não vou negociar cargos, eu não vou negociar secretarias, porque tem que ser feito um trabalho técnico. Não adianta eu colocar uma pessoa que não tem atribuição, comandar uma pasta da saúde, comandar uma pasta de obras, porque as coisas não vão funcionar. A gente vê a cidade hoje, não só hoje, né? No histórico da cidade. A cidade de Caratinga, se você puxar de 10 anos para cá, ela não tem desenvolvimento nenhum que não seja do setor privado expandindo a cidade. O que a política tem feito? Mas por quê? Porque tem tantas amarrações. Então, se for para ser prefeito com amarração, eu prefiro não ser. Porque o homem ele não pode passar em cima da família, em cima do caráter, em cima dos valores para poder chegar num cargo. Então, se você passar em cima desses valores para chegar nesse cargo, você vai chegar lá e não vai ocupar ele. Você só vai sentar na cadeira. Mas quem vai mandar vão ser outras pessoas. Verdade. Ô, Júlio, dentro desse contexto, como é que você vê a cidade? Qual o potencial que você acha que Caratinga tem? O que você acha que precisa melhorar muito? Então, Caratinga tem um potencial enorme, né? É uma cidade de quase 100 mil habitantes, mas só que nós temos uma micro-região muito grande, né? O nosso hospital aqui, ele não atende só a cidade de Caratinga, ele atende toda uma região. Então, Caratinga hoje não tem um plano diretor. Como que uma cidade pode se desenvolver dessa forma? Não tem. Nós temos hoje uma fiscalização que ela fiscaliza a pessoa pelo que ela é. Porque não tem um parâmetro para ser fiscalizado. Então, existem várias formas do desenvolvimento da cidade acontecer. Você pode atrair indústrias para a cidade, né? Você consegue atrair desenvolvimento. Mas hoje a gente não consegue, porque a gente ainda vive um resquício do coronelismo na cidade. Então, às vezes, podem vir algumas coisas boas, mas às vezes elas esbarram por essas pessoas com um pensamento mais antigo. Então, assim, a cidade tem capacidade de crescimento. Nós não aproveitamos do nosso turismo como a gente poderia aproveitar, né? Caratinga chegou a ser passado, né, na Rede Globo por causa do Muriqui. A gente não consegue explorar as coisas boas que a gente tem. A gente tem uma Pedra Itaúna aqui que é muito pouco explorada, né? Muito pouco estruturada. Você sobe na Pedra Itaúna, não tem pavimentação. Né? O risco de fogo na época da seca ele é muito grande, porque não tem manutenção. Então, eu estou falando do desenvolvimento da cidade, não é que você vai gastar fortunas para isso. É com gestão. Com gestão você consegue fazer muitas coisas. Você consegue fazer políticas público-privadas, né?
Caratinga tem despesas altíssimas, igual eu estava conversando com o comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros. Caratinga não consegue passar um recurso para eles, porque já tem as despesas de manutenção. Mas Caratinga tem tantas áreas que estão sem utilização, que poderiam ser feitas essas políticas público-privadas. A gente tem vários empreendedores, vários loteadores, que às vezes poderia ser feita algumas compensações. Então você tem que ter uma visão geral da cidade, entendeu? Para o crescimento dela. Isso é importante mesmo. E aí a gente queria continuar um pouquinho nesse contexto. A gente tem feito essa pergunta para os nossos entrevistados, a mesma pergunta, né, Regi? Para todos. Qual a sua visão aqui da cidade, educação, infraestrutura e saúde? Então, vamos começar por partes, né? Sobre a infraestrutura, né? A infraestrutura, não vou falar que ela está 100% precária, não, mas falta... Está precária. Falta, assim, capacidade, porque eles tentam fazer, a gente até vê que algumas partes eles tentam fazer, mas fazem de forma errada. A gente vai entrar no período de chuvas. Vocês rodam a cidade aí, você vê algum serviço de manutenção. E os problemas se repetem quando vem os São períodos os de mesmos. chuva. Até né? nos mesmos pontos. Sim, então a gente tem que trabalhar com a prevenção. Né? A gente não tem que trabalhar depois para reparar o problema. Então, a gente vai começar o período de chuvas, por que nós não deslocamos o funcionalismo da parte de obras para fazer a limpeza de bueiros? Por que nós não limpamos a calha do rio? Porque durante o ano vai se juntando sujeira, vai crescendo vegetação no rio. Então, por que a gente não faz esse trabalho de prevenção? Porque se a gente fizer o trabalho de prevenção, nós não temos que dar manutenção depois. Hoje a gente estava vindo, eu vi que eles estão refazendo o asfalto ali atrás do CTC. Sim. Mas só que ali já tem um problema estrutural. Ali já existe um problema estrutural da rede pluvial. O Coelho Diniz fez um trabalho ali que resolveu, assim, grande parte, porque ali era um ponto crítico. Sim, ele alagava tudo. Então você vê que uma política público-privada, ela favorece o município. Então, assim, nessa questão de infraestrutura, às vezes falta capacidade técnica. Porque nós não vemos pessoas técnicas ocupando o cargo. Da mesma forma, na área da saúde. Não adianta eu vir aqui falar que está faltando médico. Essas coisas é chover no molhado. Porque sempre vão ser essas mesmas coisas. Eu prefiro a gente trabalhar com a prevenção. Por que nós não temos um trabalho preventivo nas comunidades? Tem o NASF, que é o Programa da Saúde Familiar, para prevenção. Meu pai é hipertenso. Por que nós não temos nos nossos postinhos uma equipe com médico, com enfermeiro, com um educador físico para fazer o trabalho com essas pessoas? Porque você reduz a carga no hospital, você reduz a carga no UPA, e isso fica mais barato. É mais barato para o município, melhor para a população. Você tem um profissional dentro de um postinho que vai atender ali aquela localidade com custo menor e vai sobrecarregar menos, né, a saúde da cidade. Não só um médico para atender urgências e emergências, né, ou amenizar uma dor, prevenir, não chegar ao ponto da dor. Se você tem, né, um nutricionista, faz um acompanhamento, às vezes uma pessoa que está na possibilidade de ter um diabetes, alguma coisa, uma pressão alta, você já consegue antecipar esse problema, né, tendo esse programa de saúde familiar, você já consegue antecipar esse problema para esse problema não vir a acarretar algo mais grave. Porque um atendimento de urgência e emergência, ele é mais caro para o município. E ele é mais danoso ao paciente também. Claro. Então, na área da saúde, tudo que eu te falava é sempre algo visado à prevenção, a projetos. Porque tudo que a gente faz com isso, você economiza lá na frente. Igual eu falo muito que na obra, é melhor você gastar aí 100 dias para fazer um projeto e depois demorar 10 meses para fazer uma obra, do que você fazer um projeto com um mês e demorar 2 anos para fazer a obra.
Porque no projeto, você vai identificando todos os erros que estão acontecendo para depois chegar na execução. Mas no nosso país existe a cultura da execução, chegar lá na frente a gente vê como é que faz. Que deu errado agora. Olha só, nós gastamos uma fortuna para recapear a cidade toda, aí veio a Copasa e cortou o centro todo. A culpa é da Copasa? Não, porque o loteamento já existia as moradias populares lá para ser atendido. Quem que não sabia disso? Todos sabiam disso. Tinha essa previsão que a Copasa precisaria fazer. A Copasa tem que fazer o serviço. Infelizmente, a CEMIG pode passar o aéreo, a Copasa não pode passar o tubo aéreo. Então, aquela culpa ali, a Copasa não pode carregar. Sim. Mas é o que eu volto a te falar. É falta de pessoas capacitadas nos lugares certos. Entendeu? Você está falando ali do Limoeiro, daquela avenida? Não, eu estou falando aqui pega Capitão Paiva e chega até lá na Portelinha. O do Limoeiro acabou sendo também algo parecido, assim, né? Precisava de uma estrutura ali da Copasa. Ele tinha um problema antigo de rede pluvial, né? Rede pluvial, assim, o problema ali da Ana Pena de Faria, né, que vocês estão falando. A Ana Pena de Faria, até onde eu conheço, né, eu converso muito com pessoas mais velhas. Aquilo ali sempre foi um brejo. Isso. Ali sempre foi um brejo. Então, já existe esse fator natural, né? Então, assim, é aquilo que eu te falei, faltou capacidade técnica, né? E temos um corpo técnico dentro da prefeitura, mas, assim, eu não vou ficar aqui batendo e chovendo no molhado. A população já está vendo o que está acontecendo, né? Mas tiramos uma vegetação que já existia. Então, são vários erros que eu prefiro nem ficar batendo nisso aqui. E a educação? Educação. Então, a educação, eu vejo que existe, né, uma precariedade, principalmente nas áreas de menor renda social, vamos dizer assim. Você pega na área da AMAC. Nós temos um terreno por cima que ele está subutilizado, que poderia, né, ter ali uma creche municipal ou própria uma escolinha, porque quem está no bairro ali ou tem que deslocar cá para o Princesa Isabel ou tem que deslocar lá para o Sinfrônio Fernandes. Ali não tem, né? Nada mais próximo, né? Não tem mais próximo. Não, na localidade. E existem vários planos do governo federal para creches, para incentivo à escola. E por que nós não temos isso? Fica caro para o município fazer? Fica caro, mas existem os planos. A gente vê Ipanema agora inaugurando. Santa Bárbara, há uns anos atrás, fez uma das maiores creches. Santa Bárbara é uma cidade pequena, mas que tem uma excelente gestão. Santa Bárbara é uma cidade para a gente pegar como exemplo de gestão. Né? Você vê que uma cidade com poder de arrecadação menor, mas é um canteiro de obras. Verdade. Toda vez que você vai lá, Santa Bárbara está fazendo obras. Então, tem várias coisas que você pode fazer na área de educação. Você pode fazer um incentivo das crianças com projetos através do esporte também, né? Você associa uma coisa à outra. A nossa comunidade, principalmente a mais carente, ela é apaixonada com esporte. E hoje as crianças elas estão se afastando das escolas. Então, você pode criar programas que um fica vinculado ao outro. Um programa de esporte, ele vai te auxiliar na educação e ele vai te auxiliar na saúde. Então, isso é um trabalho, a prefeitura ela tem que ser um trabalho que vai englobar o geral. Não vai ser só a educação, não vai ser só a saúde. Através da educação, você pode ter uma educação de saúde dentro das escolas, que isso vai te trazer um benefício lá na frente. Então, é um trabalho de forma geral, entendeu? Júlio, agora uma dúvida. Você tem algum partido? É afiliado a algum partido? Então, ou ainda está em construção? Como que é? Então, no ano passado, eu estava em um partido. Hoje eu estou sem partido, por opção própria, pelo motivo que eu te falei. Eu não vou andar com pessoas que não têm o mesmo ponto de visão que o meu, que não seguem
as mesmas orientações que eu sigo. Então, eu não tenho interesse de andar com essas pessoas. Se for para mim andar, eu não quero. Eu não quero estar prefeito. Eu quero poder ocupar uma vaga onde eu vou poder fazer o trabalho que eu tenho capacidade para isso. Então, para mim andar com pessoas ruins, eu prefiro não andar. Já tive outros 4 convites e estou estudando qual é o partido que vai se enquadrar naquilo que eu penso. E apoio de algum deputado você tem ou ainda está em construção? Então, essa questão de deputado é uma coisa muito importante, porque a política, né, ela não funciona só com prefeitura. E não apenas com recurso municipal. Não apenas com recurso municipal. E o que acontece? A Caratinga já criou uma cultura de apoiar várias pessoas. Verdade. Você chegou aqui, todo mundo teve um pouquinho de voto. Quem que veio aqui para ajudar a cidade? Cidade não precisa de ficar mendigando as coisas, não. Por que Caratinga tem população e tem capacidade de ter um deputado na cidade? Então, assim... Hoje não temos nenhuma representatividade. Não temos representatividade. Você pega Valadares, está construindo lá, né, o hospital regional. Você pega Muriaé, mas todos têm um deputado. Caratinga não tem. Vem só as pessoas que vêm para comprar os votinhos, né? Porque ajuda as instituições, faz isso ali para depois ir lá ganhar 500 mil votos. Mas e aí? Então, hoje eu não tenho conversa com nenhum deputado, né? Eu sei que os partidos, eles estão na mão deles, né? Infelizmente, porque se eu pudesse colocar a minha candidatura, eu fosse, o meu número é tal, vote em mim, e se a divisão de dinheiro fosse igualitária para todo mundo, né, do fundo partidário, esse que seria o sonho. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Mas o meu sonho era não precisar aliar a nenhum deputado agora e a gente formar uma pessoa dessa aqui na nossa cidade. O meu sonho era esse. Esse, ótimo, né? Mas... É ótimo. Um bom sonho. E a gente espera que nas próximas, né, eleições aí, não as municipais, as gerais, a gente consiga um nome para nossa cidade, que é preciso mesmo. Sim, e a cidade tem nomes muito bons, né? Sim. Tem muitos nomes bons que poderiam trazer. Caratinga, ele explora tão mal a política, porque o que a população acaba criando um certo receio é da politicagem. Mas a gente depende da política para tudo. Para tudo a gente depende da política. O lugar que a gente mora, se a gente não paga o IPTU, a nossa casa vai a leilão. Então, tudo depende da política. Se você não pagar o documento do seu carro, ele vai ser apreendido. Isso é definido por quem? Pela política. Então, tudo parte da política. Nós conseguimos ter um vice-presidente da República. Sim. Eu falo que o maior exemplo de não aproveitamento da política pela nossa cidade foi esse, porque nós tivemos um vice-presidente da República. Vamos dizer assim, é quase a patente mais alta da nossa nação. E o que isso trouxe de benefício para a gente? Eu não consigo ver. Não trouxe benefício nenhum. Caratinga tem 175 anos que está do mesmo jeito. O crescimento que tem é a partir de empresários que acreditam na cidade. E a cidade vai crescendo. Essa questão do deputado, nós não entramos na Sudene. Sim. Nossa, Sudene foi... Quem que brigou por nós? Foi mesmo. Aí a gente tem empresários que queriam se instalar aqui, mas eu vou instalar aqui só porque Caratinga é bonita. Eu também eu preciso da minha contrapartida, porque empresa não vive só de amor. Empresa tem CNPJ e precisa de grana. E pagar menos impostos. Eles vão ir para onde? Vão ir para outras cidades. Eles indo para outras cidades, é menos recurso para o município. É verdade. Exatamente. E como que você está vendo, assim, você acha que estamos antecipando, a população está antecipando a conversa política, já que eleições só ano que vem, se não me engano, a partir de março que começam as convenções, né, em 2024. Março, abril, mais ou menos. E, assim, a gente vai nas ruas, a conversa já é essa. A cobrança, né? A cobrança por um posicionamento. Quem vem? O que você está achando disso tudo, Júlio? É em Caratinga, né? Sim. Política, ela não se ganha de véspera, né?
E eu acho interessantíssimo esse trabalho antecipado e o que vocês estão fazendo, né, de dar essas portas, porque não são todas as pessoas que têm dinheiro para ficar fazendo o que algumas pessoas já estão fazendo. Então, a partir do momento que vocês abrem as portas, as pessoas podem conhecer. Exatamente. Eu faço um trabalho na AMAC, mas eu não divulgo, então ninguém me conhece. A partir disso aqui que nós estamos fazendo, é uma oportunidade da população me conhecer. A partir disso, as pessoas podem pesquisar, saber sobre a minha vida, saber sobre a minha vida profissional, minha vida pessoal. Nas redes sociais tem tudo isso. Saber quem eu sou como empresário. Então, esse é o momento, realmente. E tudo isso acontece a partir da indignação do povo. Se está acontecendo antecipado, é porque as pessoas estão num ponto de exaustão com política muito grande. Eu estou no ponto de colocar meu nome à disposição por indignação. Por ver que a cidade tem potencial para crescer, mas não cresce. Está estagnada. Então, é o momento das pessoas se apresentarem. Eu acredito numa política de propostas, uma política de projetos, das pessoas mostrarem suas capacidades. Não apenas uma política que se ganha pelo que se fala, porque a pessoa é legal, porque a pessoa é boazinha, porque a pessoa ri para todo mundo. Eu não acredito, porque o político, ele é funcionário do povo. Então, quando você chega numa empresa, você é contratado por capacidade. Então, eu acredito que o político também tem que ser contratado por capacidade. Entendeu? Então, a hora é essa. Estou me apresentando, né, para as pessoas que não me conhecem, para entender um pouco da minha vida, entender o porquê que eu quero entrar, né, nessa vida, que ela não é fácil, né, é um ambiente muito sujo, literalmente, mas eu acredito que onde a luz entra, as trevas elas têm que sair. Então eu tô disposto a encarar isso aí. E essa série de entrevistas, nós vamos entrevistar muitas pessoas novas, né, Débora? Que nunca estiveram na política igual o Júlio. Né? E nunca chegaram ao cargo de prefeito. Tipo assim, não está tentando de novo uma candidatura, ou nunca foi um vice-prefeito. São todos novos. Eu tô achando isso fenomenal, maravilhoso. Bacana mesmo. E porque renova, traz esse sentimento de renovação, novas ideias. E até mesmo para você chegar em um ponto, estar lá e falar, não era do jeito que eu pensei, mas dá para fazer assim, né? Sim. Mas eu acho que é necessário mesmo, né? E é isso que você disse. As pessoas já estão antecipando essa conversa, é porque existe um desejo forte aí de algo. Sim. Eu não posso dizer o que, porque eu não sei, né, o que cada um está pensando, mas que existe um desejo, existe. Ele está aí. Existe, né? A gente está vendo grandes movimentações aí, né? É interessante para a população ter vários nomes. Sim, e como os espaços isso é positivo, como esse, para que as pessoas possam conhecer, né? Sim, igual eu tô falando, Exato. Hoje tem a rede social. Na última política, nós tivemos poucas pessoas. Mas o que está levando as pessoas a se mobilizarem mais? Porque hoje nós temos informação. Antigamente, a gente só comia daquilo que chegava até nós. Mas hoje nós temos a capacidade de ir atrás das informações. Exatamente. Né? Então, por que existe essa movimentação muito grande? Tem muita gente que já é do meio político? Lógico que tem. Tem muita gente nova? Tem. Eu acredito que dá para se fazer uma política nova, com gente nova. Mas só que não dá para fazer uma política nova com as mesmas pessoas. Porque a gente vê, desde muito tempo, é o mesmo grupo que manda na cidade. E aí? Só o poder pelo poder? Quem que paga a conta são as pessoas que mais precisam. Então, e aí? Por isso que a informação, ela é extremamente importante nessa época. Porque você vai poder conhecer as pessoas, você vai poder saber com quem que elas estão andando. Porque da rede social hoje não tem jeito de fugir. A todo momento chega todas as informações. Então tem que se averiguar as informações, saber com quem as pessoas estão andando, saber os projetos que elas têm
em favor do município, saber o que ela pensa, saber se ela tem a capacidade para aquilo. Então, assim, eu acho louvável que mais pessoas, né, participem desse movimento. Mas eu também acho muito importante o papel que vocês estão fazendo, que é de dar voz para todas essas pessoas, entendeu? Ô, Júlio, antes da gente caminhar já para encerrar, né, Regi? Você acha que essa polarização que surgiu com as últimas eleições presidenciais, isso pode afetar, chega nas municipais? Isso você acha, porque às vezes é uma polarização tão sem esquerda, direita, que é uma coisa meio até sem argumento. Ah, tá errado, mas eu sou assim, eu sou direita, eu sou esquerda. Você acha que isso afeta, chega lá ou não? As pessoas estão... Então, essa polarização, ela é muito prejudicial, falando de município. Claro, é isso que eu quero chegar. Isso é muito prejudicial. E quem puxa muito para esse lado, vocês vão ver que é mais os politiqueiros mesmo. Porque o gestor do município, ele não governa para a esquerda, direita ou centro, ele governa para os munícipes. Para a cidade. O governo, ele é para todos. Eu escuto que o prefeito, não estou falando o prefeito atual, o prefeito não quis receber a verba porque era do PT. O governo não quis receber a verba porque era do PL. Errado. Quem está recebendo a verba não é a prefeitura. Quem está recebendo a verba pessoa, né? são os cidadãos. O deputado do PT quis mandar a verba, vão receber. Dá o mérito a quem merece, dá a honra a quem tem honra. O cara quer mandar aqui... Ouvi falar, não sei até que ponto é verdade, que um deputado queria mandar um centro odontológico móvel. Mas porque ele é de um partido que é contra quem administra, não quis receber. Quem que perde com isso? Então, assim, pouco me importa o que Lula e Bolsonaro ficou brigando. Eu estou interessado com os problemas da minha cidade. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Ótimo. Muito bem. Então, aproveitamos esses minutos finais, né, Débora, para suas considerações, Júlio. Mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade e falar, né, mandar esse recado de esperança para as pessoas, de esperança que a nossa cidade, ela tem jeito sim, né? Tem como se fazer muitas coisas com pouco e convidar quem tem interesse de ver a cidade crescer, que a cidade seja próspera, seja uma cidade melhor para as nossas crianças também, para a nossa família. Nos procurem, né? Tem as nossas redes sociais, tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Quem quiser participar, pode vir para o nosso grupo, que vocês podem ter certeza que coisa errada lá nunca vai ter. Qual que é o seu arroba lá no Instagram? @Julio_Ribeiro. Acho que é isso. Deixa eu conferir aqui. Vai aparecer. Vocês vão marcar lá também, né? Vamos marcar. Mas o meu Instagram é esse, é Júlio Ribeiro, @Júlio Ribeiro. Ok. Tá ótimo, Júlio. Obrigada, muito obrigada, viu? Por aceitar, né, nosso convite. Obrigada mesmo pela sua participação, viu? Foi uma ótima conversa. Com certeza teremos novas entrevistas futuramente. Agora nesse percurso. Fico à disposição aí, né? de vocês, de estar mostrando também um pouco do nosso trabalho, um pouco daquilo que o que a gente tem capacidade de se fazer pelo município. Muito obrigada, Júlio. Por nada. Até mais. Tchau, tchau.